Família Revolução Jesus chegando até você e obrigado por estar aqui com a gente na noite de segunda-feira, ou quem sabe você esteja vendo a reprise desse programa ou acompanhando pelo YouTube oficial da Canção Nova. Estamos juntos, é Revolução Jesus, encontro marcado, e que bom saber que você está aí, ó, do outro lado, ligadinho com a gente, porque afinal de contas a Revolução Jesus, ela continua acontecendo no nosso dia a dia. É por isso que a gente não desanima, é por isso que a gente persiste e é por isso que a gente se posiciona para lutar. Existe essa palavra que nunca vai sair do nosso vocabulário de cristãos, a luta. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos continuar lutando, porque nós queremos sim alcançar a nossa meta, que é a santidade, que é o céu. E se nós estamos falando de luta, quer dizer que nós temos adversários, nós temos inimigos. E é por isso que no programa de hoje nós vamos falar sobre os inimigos da alma, que sabiamente o doutor da Igreja São João da Cruz vai nos explicar. E claro que você vai ficar coladinho aqui com a gente. O tema são os inimigos da alma, mas quem eu quero chamar aqui por essa porta, muito pelo contrário, é um grande, posso dizer, irmão e amigo. Ele que é conhecido, queria muito participar do programa Bem da Hora, lembra? Alguns anos atrás, estive lá no Bem da Hora, um programa que teve na Canção Nova. Era sonho dele, ele treinava em casa, não tô mentindo, né? Tô mentindo? Tô, Arthur, mentindo? Já falei o nome dele, não tô não. Vem pra cá, Arthur! Agora sim, ó. Não realizou o sonho no Bem da Hora, mas agora tá no Revolução Jesus. Isso mesmo, eu ficava... Ele não mentiu, viu, gente? Não mentiu. Eu pegava a Bíblia em casa, aí eu dizia assim pra pessoa que tava lá, fala um livro aí da Bíblia. Jeremias, eu ia lá. Abria para poder ganhar aquela prova lá, que abria a Bíblia bem rápido, lembra? Eu tinha uns 9 para 10 anos nessa época aí, agora já sou um homem formado de barba, mas hoje tá aqui no Revolução Jesus, você já deve ter visto o Arthur aí, né? Tocando, um excelente músico, mas acima de tudo, um comunicador, porque afinal de contas, na Canção Nova, todos somos comunicadores do Evangelho. Isso mesmo, e na Canção Nova é assim, um dia aqui, outro lá, porque somos missionários, né? Missionários, isso mesmo. E quem sabe você também não é chamado a ser um missionário aqui na Canção Nova, né? vocacional@cançãonova.com. Segue a dica aí. Se já começou a arder no seu coração agora, então escreve lá, vocacional@cançãonova.com, e você vai enviar sua carta. Olha, eu sinto desejo. Eu ouvi falar lá no Revolução Jesus, eu ouvi falar lá no acampamento Revolução Jesus, e isso começou a arder no meu coração. Então escreve lá, escreve assim, eu tenho vontade de fazer caminho vocacional, vocacional@cançãonova.com. Aí você vai receber as maiores informações, acompanhar de perto. Arthur, já situei aqui o pessoal, você ouviu, vamos falar hoje sobre os inimigos da alma, né? Que de fato são 3, e vamos ver lá se você acerta, valendo 10 pontos, já que você esteve no Bem da Hora. Quais são os 3 inimigos da alma segundo São João da Cruz? Vai lá. O mundo. Ótimo, foi. O demônio. E a carne. A carne, muito bem. O mundo, o demônio e a carne. Os nossos 3 inimigos. E por isso que a gente precisa, às vezes é ilusório, Arthur, a gente pensar o seguinte, eu preciso só lutar, preciso ser fiel, eu preciso conhecer, né, claro, a verdade de Jesus, mas é importantíssimo a gente conhecer os nossos inimigos, porque do contrário a gente vai ser pego desprevenido, né, nós vamos cair facilmente nessas ciladas. Então não é à toa que tantos santos nos falam, e aqui a gente referenciou São João da Cruz, vem nos ensinar, conhecê-los para podermos combater. Senão a gente vai combater o quê? Não sabemos o que vamos combater, então não vamos combater. Justamente, vamos ser presa fácil, né? São João Paulo II fala que ser santo é lutar, como você falou logo no início, lutar, essa luta contra o pecado todos os dias. Sim. Então, contra o pecado, contra os inimigos da alma, que é o demônio, que é o mundo, que é a nossa carne, né, e que vamos aprofundar mais ainda nesse programa. Arthur, vou pedir pra você vir pra cá, porque eu vou deixar você acolher os nossos convidados, afinal de contas, né, você é músico, então faz por merecer. Mas, deixa eu dar uma dica pra você. Corre lá no nosso feed, no Instagram, @RevoluçãoJesus, e lá vai ter um card com a seguinte pergunta: quais são os inimigos que hoje você enfrenta? Né? Por que é importante você situar lá e você compartilhar também a sua resposta? Porque é uma maneira de nós vermos que nós não estamos lutando sozinhos. Muita gente está lutando. Então responde lá no nosso card que a gente quer trazer o seu nome aqui e também o seu comentário, a sua resposta no comentário, beleza? Vai lá, Arthur, faça as vezes da casa, por favor. Para você que está nos acompanhando, agora vai vir pessoas que são internacionais, que já moraram na Missão da Canção Nova fora do Brasil. Uau! Então agora vamos chamar aqui ela, nossa estadunidense, nossa Priscila, e nosso irmão Douglas. Bem-vindo! Seja bem-vindo. Já vamos assumindo o nosso posto ali. Boa noite. Boa noite. E os músicos vão à frente, né? Como
como dizem. Ordens de batalha. Com certeza. Então o Douglas está aqui para tocar para nós, a Priscila para cantar para nós. Priscila, e você? Essa luta, assim, você como uma jovem de Deus, com que é essa luta contra os inimigos da alma? Olha, quando eu soube desse tema de hoje aqui, do Revolução, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que vai falar disso, né? Mas nós, realmente, se nós pararmos para pensar, nós temos muitos inimigos. Na hora que eu li essa pergunta, eu falei assim, não tem inimigo não, gente, eu sou da paz. Mas o inimigo de Deus, ele não quer fazer paz com a gente, não. Ele quer realmente fazer com que nós caiamos e pecamos o tempo inteiro. Mas aí, quando eu li, eu falei assim, eu tenho um inimigo, realmente é um inimigo de Deus. E minha luta diária é buscar a santidade, como a gente aprende com o Padre Jonas, né? Sim. No dia a dia. E não é fácil, né? Às vezes a gente quer ficar bravo com alguém, a gente fica chateado, quer ficar rancoroso. Então, são a luta contra esse inimigo. Todo dia, para amar o irmão, para fazer a vontade de Deus. Então, é uma luta contra o inimigo que não quer que a gente seja desse jeito. E você que achou que ia ficar quietinho, né? Só tocando? Claro que não. E aí, Douglas, bem-vindo, primeiramente, né? Esses inimigos, qual é a luta que você percebe hoje desses inimigos da alma, de outros inimigos também, né? Porque, claro, são 3, mas ele abrange também, né? Exatamente, é isso que eu estava pensando, né? Eu falei, nossa, é 3 inimigos, né? Mas são vários que acontecem dentro do nosso coração, mas é interessante dar nomes, né? Então, assim, eu vivo nessa luta constante de saber quais são os meus inimigos, mas ao mesmo tempo, assim, de nomear, né? Para lutar, para combater. E hoje em casa, quando fui ver o tema, né? Achei muito pertinente, assim, e tal. E aí eu fui vendo que também existe, em Efésios 6, né? A armadura do cristão. Então, eu fui vendo também que Deus dá essa graça da gente combater, né? Então, estou nessa luta aí de identificar quais são os inimigos que me atacam todo dia, que tem esse investimento, mas se apoiar na graça de Deus, que é muito maior. Isso mesmo, né? Temos que lutar todos os dias contra o pecado, contra os nossos inimigos, né? Marcon? Vamos lá então, né? Então vamos combater também uma forma potente que o Padre Jonas, inclusive, nos ensina, né? Pra gente combater é cantando, porque a canção é uma oração e quando a gente reza, a gente combate os inimigos, a gente fortalece a nossa alma para que a gente possa, de fato, lutar contra eles e caminhar em direção à santidade. Então, bora lá combater com essa canção aí. Vamos lá. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Ele é a minha força. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Ele é a minha força. Os gigantes cairão. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Minha vitória vai chegar pela força da oração. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Ele é a minha força. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, Ele é a minha força. É isso mesmo, estamos falando dos inimigos da nossa alma, já estamos trazendo as armas para combater, né? Através da oração, como nós podemos combater literalmente o mal, mas também as nossas más inclinações, né? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a gente falou, claro, né, desses 3 inimigos, estamos falando, vamos explorar mais, e citamos São João da Cruz, porque afinal de contas ele que nos traz isso. E vale a pena a gente ler um trecho, Arthur, que vai definindo melhor para que a gente entenda e já adentre mais profundamente na temática. Sim,
assim, eu queria pegar aqui para ler na íntegra, porque a frase que São João da Cruz traz é muito forte, né? Ele diz assim: todos os males aos quais a alma está sujeita procedem dos 3 inimigos já mencionados: o mundo, o diabo e a carne. Se pudermos nos esconder deles, não teremos combates para lutar. O mundo é menos difícil e o diabo é mais difícil de entender, mas a carne é a mais obstinada de todas e a última a ser superada junto com o homem velho. Uau, São João da Cruz. E ele resume bem no início, dizendo, né, que todo o mal vem através desses 3 inimigos. E a gente estava aqui falando, né, dos desdobramentos, né? Quando a gente fala da carne, a gente vai falar da concupiscência, a gente vai falar das nossas más inclinações que nós trazemos e que são inúmeras, né? O próprio mal que está por trás de tudo isso, né? Porque o que o demônio faz? Ele sabe da nossa fraqueza, né? Ele conhece e ele vai fazer um investimento ali. Eu sempre gosto de dizer isso, personalizado, né? O demônio, ele tem estratégias e a gente precisa entender. Há um tempo atrás eu li um livro de Santa Teresa d'Ávila, também uma doutora da igreja, e ela dizia muito disso, né? Como que o demônio age? E olha que interessante. Ela dizia que o demônio ele precisa de um ambiente escuro para agir. Ele tem que estar compactuando com a escuridão. Então, por isso que tudo aquilo que nós guardamos, ocultamos, não trazemos para a luz de Deus, por exemplo, não trazemos para a confissão, né, para recebermos a absolvição, ou alguma fragilidade nossa que não é compartilhada para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos superar, é um campo vasto e propício para o mal desenvolver a sua ação. Então, por que é tão importante trazer a luz? Porque, de fato, nós precisamos entender que o demônio ele compactua com as trevas. E a gente precisa combater trazendo para a luz de Deus, né? Assim como o Douglas falou, né? Dá nome. Sim. Dá nome aos nossos inimigos. E você também que está aí nas redes sociais, no nosso Instagram, nós publicamos esse card. Quais são os seus maiores inimigos? Quem você considera seus maiores inimigos? Responde lá, interage conosco. Estaremos aqui também trazendo as respostas. Já temos alguns comentários aqui no nosso Instagram. Sobe um pouquinho aí, vamos lá. Aí, aqui, ó. A procrastinação. Joyce Franca falou procrastinação, ótimo. A Jaíse, distração, impaciência. A Lourdes, o mundo, o demônio e a carne, assim como é o tema do nosso programa de hoje. A Elô Pérez, a indiferença com o próximo, falta de amor. E assim, durante todo o programa a gente vai trazendo os outros comentários ainda. Claro, vai chegando mais, você vá comentando também no nosso Instagram. Também, Marcon, temos uma interação no Story. Isso não mesmo, só... é uma outra forma de você interagir aqui com a gente. Aqui, ó. Qual tema você gostaria de ver no Revolução Jesus de 2021? Uau, olha aí, ajuda a gente a construir esse programa, viu? Já temos algumas sugestões, né? Aqui a Daniela Freire sobre os temperamentos, a Joyce sobre a vida de oração, a Débora Silva sobre a teologia do corpo. Legal. O que mais, Marcon? A Gil Ferreiras, a missão pelo olhar das exortações apostólicas, nossa, profundíssima. A CLS de Souza, falar sobre santidade. Vou pegar aqui o Antônio Ripardo, vivendo a castidade, também um tema muito, muito pertinente. Gostei do Gustavo aqui também, ó. Ainda dentro do assunto átrios, o tema do acampamento desse ano, né? A Bíblia nossa de cada dia, deve estar falando da Bíblia no meu dia a dia. Então, ó, produção vai anotando tudinho isso aí, todas essas sugestões aí, porque tem muita coisa para a gente poder trabalhar nesse ano. E olha só, nós falamos que vamos aprofundar, é por isso que agora quem chega na área é o Padre Silvio, que vai falar um pouquinho desse primeiro inimigo aí da alma, para a gente compreender mais profundamente, e você vai analisando, vai olhando para si e vai percebendo como esse inimigo tem te atingido. Bem-vindo, Padre Silvio. Galera Revolução Jesus, é sempre uma alegria estarmos juntos neste tão agradável programa que nos convida a todos a impactarmos o mundo onde vivemos com esse testemunho da radicalidade, com esse testemunho de alguém que em Jesus Cristo descobriu-se como uma criatura nova. Estamos todos dispostos a viver, né? Sempre o desafio da santidade em cada um de nós. Falando hoje do inimigo chamado mundo, nós temos numa das palavras de Jesus, quando ele fala exatamente que este mundo, né, ele pertence àquele que é do mal, e devemos todos nós buscar, né, aquilo que é o céu. Assim nós compreendemos que o mundo ele se torna o nosso inimigo.
tão sedutor, com todas as suas perspectivas, com todas as suas nuances, não é? Em querer nos satisfazer o tempo todo, mas acima de tudo, querer nos apresentar coisas satisfatórias e prazerosas, mas momentâneas. E infelizes aqueles que se deixam encantar pelas coisas deste mundo. Aí está, né? Aquele que é o mal, aquele que é o sedutor e que quer arrancar de nós cada dia mais essa perspectiva para o céu. Por isso que o mundo nos é apresentado assim como um inimigo. Quantas ideologias, quantas maneiras, quantos modos, né, de ferir aquilo que é a ética, aquilo que é o valor maior da santidade em cada um de nós, em querer muitas vezes dificultar esse caminho, né, da nossa busca para o céu. O mundo ele é assim, ele vai entrando com tantas artimanhas, né? Entra dentro de nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, enfim. E é dessa forma que hoje eu queria deixar aqui essa breve partilha, falando, né, do mundo. Claro, é um lugar que devemos torná-lo, né, pelo menos prazeroso possível para a gente fazer a nossa passagem aqui, mas não fazer deste mundo a nossa morada definitiva. E aqui nós o compreendemos, né, como um inimigo que quer sim arrancar de nós o caminho para o céu. Deus abençoe você. Valeu, Padre Silvio. Eis aí o primeiro dos inimigos que nós estamos falando agora, o mundo, como bem trouxe o Padre. É importante a gente entender, né? Estamos no mundo, não somos do mundo, mas agora a gente quer sim entender. E a gente quer chamar alguém que estuda muito, alguém que está ali, claro, se preparando, né, para cumprir a sua missão. Linda, seminarista hoje, já esteve aqui no Revolução Jesus e voltou, é claro, para ajudar a gente ainda mais e contribuir diretamente com essa temática. Vem para cá, bem-vindo, Dimas, meu brother. Deixa eu entregar aqui na mão o microfone, deixa eu ver se está ligado aqui de boa, atenção, atenção. Agora sim, bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite novamente. Obrigado, Tiago. Por favor, sente aí nesse sofá que você já conhece. Outro programa que você teve aqui, a gente falou sobre o quê, Dimas? Nós falamos sobre... Deixa eu lembrar. Cri. Eu já não lembro, eu já tô perguntando aqui. Vou ver se a produção tá boa. O que foi o programa eu esqueci. Foi uma coisa interessante, não foi? Foi. Foi interessante, o assunto foi bom. Eu acho que foi santidade, não foi? Ah, a gente deve ter falado. Sempre a santidade está presente, então você saiu bem, Dimas, foi bem. Dimas, claro, vamos falar de novo, né? Eu brinquei, mas de fato a santidade, ela sempre vai nos acompanhar porque é a nossa grande meta. Mas ilusão nossa pensar que nós vamos chegar lá se nós ficarmos de maneira passiva esperando que as coisas aconteçam, né? A gente precisa reagir e a gente precisa combater contra estes que são os inimigos da nossa alma. Como bem diz seu amigo João da Cruz, né? Isso mesmo. Como vocês falavam, né? São João da Cruz, ele vai nos apresentar esses grandes inimigos da alma, que é os inimigos da vida interior. Porque pelo batismo renascemos em Cristo, foi morto o homem velho, mas o homem velho insiste ainda em permanecer vivo. Então são esses inimigos, o demônio, o mundo e a carne. São João da Cruz ele vai fazer uma excelente comparação como o cântico de sereia. Ele vai dizer que esses inimigos são como cânticos de sereia. Uma parte dos seus cânticos espirituais vai dizer: canto de sereia vos conjuro, que cesse as vossas iras. Porque é como se esses inimigos fossem como um canto de sereia que tenta nos seduzir com o seu canto, com o seu encantamento. Então precisa existir uma luta contra esses inimigos. Seja o demônio, seja o mundo com os seus prazeres e a carne com a concupiscência da carne. Porque não é matando o corpo, não é que eu tenho que matar o corpo. O corpo não é o meu inimigo, mas sim a concupiscência, ou seja, a paixão desordenada. Então São João da Cruz ele vai ensinar o equilíbrio. Para vir a possuir tudo, não queiras possuir nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber nada. É um percurso de kenosis, onde eu preciso me configurar a pessoa de Cristo e não deixar que esses inimigos prevaleçam. Mas eu tenho que fazer com que os cânticos de sereia não me seduzam. Os cânticos de sereia aqui é os prazeres do mundo, é a carne e é o demônio. Para os santos padres da igreja, o nosso grande inimigo é Satanás, é o demônio. Sim. Quando Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, livrai-nos do mal, ou seja, livrai-nos do maligno, porque o mal aqui não é uma coisa, um sentimento, o mal aqui é uma pessoa. Livrai-nos do maligno. E lembremos que os nossos inimigos não são pessoas.
Os santos padres vai nos ensinar que os nossos inimigos não são pessoas. Livrai-me de fulano, livrai-me de cicrano. Não. Os nossos inimigos, primeiramente, é o demônio. Ele é o grande inimigo nosso. Depois, a carne. Essa carne ainda que insiste em sair das águas batismais, que insiste em nos seduzir, e é preciso deixar que a graça de Deus nos alcance a cada dia. E é tão importante a gente entender isso, né, Dimas? Quantos santos nos explicaram que o caminho do autoconhecimento é o caminho que nos leva à santidade. Claro, se conhecer, né, porque todos nós temos más inclinações, todos nós temos tendências ao pecado, e que se eu não me atentar a isso, falando da própria carne, né, o demônio vai se utilizar disso, porque ele fica ali, né, ele fica nos observando. Eu acho muito interessante, Teresa, ela fala disso, trazendo ela de novo aqui, porque é um livro que me marcou muito e me ajudou a entender. Ele fica observando, né? Até mesmo para que caminho Deus está nos conduzindo, através daquilo que nós vamos vivenciando. Porque Ele quer nos abocanhar, Ele quer armar armadilhas. E aí está aí o mundo, né? E aí está a nossa fraqueza e Ele que, como você disse. Agora diz uma coisa, Dimas, a gente ignorar esses inimigos, né? Dizer tipo assim, eu não vou me aprofundar, não vou entender. É uma maneira de nós sermos presa fácil dele? Sim, porque a gente vai fingir que eles não existem. E são inimigos poderosíssimos. Os padres do deserto, eles vão sempre nos ensinar o caminho da ascese, o caminho da vida ascética, para vencer esses inimigos. Então é preciso ter consciência. Primeira coisa, ao se entrar numa guerra, ao entrar para lutar em uma guerra, eu preciso ter o quê? Conhecimento com quem eu vou lutar. Fato. Conhecimento quem são os meus inimigos. Um bom soldado, ele não vai entrar para uma guerra sem conhecer quem são os seus inimigos. É preciso conhecer quem são os meus inimigos espirituais. O demônio, a carne, o mundo. De que forma eu vou vencê-los? São João da Cruz vai nos ensinar algo belíssimo. Primeiro, o demônio se vence pela fé. São João da Cruz ele vai dizer que existem os 3 inimigos, mas existem também os 3 amigos. Ou seja, as 3 damas da noite, que entram com uma capa. A fé é branca. A fé vai entrar como uma roupa branca. A fé vai nos auxiliar a vencermos o inimigo. Depois, o mundo, nós o vamos vencer com a cor verde, a esperança. Depois, a carne, nós vamos vencer com a cor vermelha. São João da Cruz vai dizer que é o amor. Ou seja, o amor ordenado. Uau. O amor verdadeiro. Não é de uma forma desordenada. A tendência da concupiscência é o amor desordenado. É o prazer desordenado. Então precisamos colocar cada coisa no seu lugar. E saber com quem eu vou lutar. Ter consciência. Agora, se eu levar uma vida laxa, dizendo assim, vou continuar assim, vou viver assim, sem ter consciência com quem eu estou lutando, que existe algo espiritual. Lembremos que o mundo espiritual, ele é muito real. Porque muitas vezes nós ficamos naquela imaginação ou naquele erro, que vivemos muito nesse mundo que nós vemos. Como o mundo espiritual nós não enxergamos, achamos que é algo de historinha, é algo do passado. Só que o mundo espiritual é algo muito real. Sim. Então precisamos ter consciência com quem estou lutando. E para vencer a guerra, eu preciso ter as 3 virtudes. A fé, a esperança e o amor, a caridade. Então, sem uma vida virtuosa, não se vence os inimigos. Nossa, que interessante essa analogia que ele faz, né, das 3 damas. Não conhecia, né? Trazendo elas para que a gente compreenda melhor. Então, para nós percebermos, temos os 3 inimigos, mas temos também os 3 amigos aqui, né? Traduzido nessas 3 damas que vão nos ajudar a combater. Existe um caminho, mas claro que eu preciso conhecer e preciso fazer algo, né? Colaborar com a ação da graça de Deus, né? Porque senão não tem como. E aí, Arthur, como que você está aí curtindo de camarote? Olha, aí? Tô só aqui bebendo da graça, hein? Ouvindo, e a água no copo também. Dimas que me conheceu, né, quando não era ninguém. É verdade, você conhece já o Arthur já tem? De muitos anos, antes dele pensar em entrar para a Canção Nova. Uau! Eu fui missionário na missão de Aracaju e conheci ele criancinha lá em Aracaju. Não é que eu tô velho não, né? Porque não, imagina, a gente entendeu. Ninguém pensou antes, nisso, né? Não, Dimas, fica tranquilo. Não é que você tá velho, você chegou antes, né? Chegou antes. Eu assisti o Bem da Hora com o Marcon, né? Então... Eu tinha 9 anos, agora eu tô com 19. Tá bom. E assim como o Messias aqui falou, parabéns, ó, o programa hoje tá show. De todos os nossos inimigos, o pior é o demônio. Um abraço, paz e vida. Olha, eu quero concordar com o Messias. O programa hoje tá show. A Carole Martins, ela fala assim, o meu maior inimigo é a procrastinação e a falta de uma fé consolidada.
indisciplina. Também o Alan Rodrigues, ele traz que os maiores inimigos deles são o perdão, a indiferença, o mundo. A Carla Marinho fala a falta de perdão, a dureza nas relações humanas e assim como outras participações, né? A Flout Mary, né? Deve ser assim, agora né? saiu aí, ó, internacional. A Priscila... Minha maior inimiga é ter atitude sem pensar. Quando faço as coisas sem Jesus, sem estar nele, tudo fica mais difícil. Interessante. A Giane Marise Corrêa fala a mentira, o Alan fala também da impaciência e assim como outras pessoas, né, que estão escrevendo para nós aqui no Big Feed. E agora eu queria chamar a Priscila e o Douglas para cantar para nós. Bora lá. Pode ser? Manda ver, manda ver. Vocês estão falando aí deste inimigo, né, que precisa ser vencido. Eu gostei quando o Thiago trouxe, falando que o inimigo está na escuridão. Então, se ele está na escuridão, a gente tem que ficar perto da luz, né? E o Senhor é a luz, Ele é a nossa luz. Você que está nos acompanhando agora, se aproxime da luz que é Jesus. Que o inimigo ele vai fugir de você, pode ter certeza disso. Essa canção que eu vou cantar agora é para você tomar posse dessa verdade. Eu fui vendo aqui o Arthur trazendo tantas pessoas se expondo, né? Você está colocando aquilo que é o seu medo, você que está aí nesta noite, falando aquilo que você está trazendo, o seu medo, a sua procrastinação. Talvez este seja o seu inimigo, mas tem um Deus que é por você, não esqueça disso. Se volte para Ele. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Ele te atenderá, pense nisso. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Me atenderá. Não cante vitória, inimigo. Se eu caio, depois me levanto. Uma vida nova em Cristo, venha experimentar. E de coração rendido, dia a dia se entregar. Com os olhos para o alto, daqui menos depender. Para o mundo estamos mortos, nossa vida escondida está em Deus. Nasce pro céu. Olhe, olhe mais longe, além do mundo, voe pro céu. Busque, busque o alto, o sobre a vida, vês o trono, onde está Deus. Alçando vou se lançar. Revolução Jesus, voltando aqui agora, com música, né? Saímos com música, voltamos com música. Estamos aqui falando dos 3 inimigos da alma. Como o São João da Cruz fala, o mundo, o diabo e também a carne. Eu agora, nesse momento, eu queria falar um pouco desse livro aqui, Átrios. Esse livro é um convite à intimidade. O autor escreve, nosso querido autor, grandiosíssimo autor. Onde ele está, escreve... será? Onde ele está, será? Não sei. Deve eu ouvi tá falar dormindo. que ele é bom. Deve tá e já em casa. escreveu outros livros que também vale a pena conferir na loja Canção Nova. Os Castos e os Gastos. Qual é o outro mesmo, Marcon? Uranon, Em Busca do Reino Uranon. A Normal Vida Secreta de um Jovem Cristão. E Rasgando o Verbo, que foi o primeiro do bem da hora esse aí, viu? Foi do bem da hora, do seu tempo aí. Isso mesmo. E agora, nesse livro aqui, Átrios, que vale muito a pena, diz um caminho de intimidade, de entrar. E agora, como estamos falando da alma, né? Desse caminho interior, que é esse livro Átrios, vale muito a pena. Marcon? Só estando íntimo de Deus, buscando a intimidade com Deus, é que a gente vai conseguir combater, né, estes 3 inimigos da alma, que já como falamos aqui, não vamos cansar de salientar, que é a carne, né, o demônio
e o mundo. E agora o Padre Silvio, que mais uma vez chega aí na área, vai falar um pouquinho mais sobre esse grande inimigo nosso, que é o demônio. Confere aí. Falar desse inimigo diabo, nós bem sabemos, né, qual é o seu poder, qual é a sua forma de encantar as coisas que fazem parte deste mundo, do qual ele impera. Nós sabemos, né, que ele tem essa grande força, ele é o grande inimigo de tudo aquilo que vem de Deus e que quer caminhar para Deus. O diabo tem os seus modos, a sua maneira, né, de muitas vezes nos destruir, nos atrapalhar, nos incomodar, nos distrair das coisas que nós queremos acreditar e devemos acreditar. Esta legião do mal, o mal que o tempo todo ele vai penetrando a nossa vida, que ele não pede licença, ele tem uma forma muito sedutora e vai entrando aonde nós deixamos brechas, quer pela sensação, pela sedução, né, do mal na carne, na sexualidade, quer muitas vezes pela ganância, pelo dinheiro, pelo poder. Enfim, são tantos os modos pelos quais nós vamos nos rendendo de maneira muito afetuosa a esse dinamismo que o mal ele vai exercendo sobre todos nós. E o mal é isso, né? É tudo aquilo que é contrário ao bem. É uma forma muito clara de definir isso e a gente traz isso para a nossa vida do dia a dia, nos nossos relacionamentos, nas coisas que pensamos e que queremos fazer. Quantas vezes nós temos, né, ou nos deixamos envolver por algo que a gente sabe, percebe que não é do bem. E aí nós percebemos nitidamente aonde está, né, o diabo. Ele vai entrar muitas vezes fantasiado de algo bom, de algo encantador e que de alguma forma ele quer mesmo, né, nos atrapalhar, nos confundir para que a gente renuncie à vida da santidade, à busca do bem que devemos fazer. Nós nos rendemos, nós nos prostramos aquilo que o maligno ele vai exercer sobre cada um de nós. A palavra de Deus, em muitos momentos, ela nos recorda isso. E muitas vezes o mal, né, que as pessoas viviam, aprisionadas, acorrentadas naquilo, né, naquele que tinha o poder de tirar delas, né, toda a força, toda a disposição para viver a vida na dignidade do bem. Diante dos comentários aqui nas respostas que o pessoal foi trazendo, me surgiu uma pergunta, mas antes dela, quero fazer uma constatação aqui com o Dimas e o Arthur, porque muitas vezes uma grande enganação é que nós somos levados a acreditar que o demônio não existe. E essa é uma forma concreta de nós sermos pegos por ele, né? Porque até o Arthur antes falava bem no início, que se nós não conhecemos o nosso inimigo, não acreditarmos, portanto, que ele existe, nós vamos ser presa fácil. Então, é um grande mal a gente pensar, não é pra gente ter pavor do demônio, mas sim a gente saber que ele existe e que a gente precisa se posicionar, né? Ficar atento quanto a isso. Isso mesmo. Quando você falava, eu lembrava muito de Santa Míriam, de Jesus crucificado, uma santa árabe. Santa Míriam vai nos dizer que o demônio ele age pela ilusão. O demônio nos ilude. Então, enquanto Deus age com a verdade, Deus ele é a verdade suprema, o demônio ele é a mentira. Então ele vai agir na nossa vida pela ilusão. Ele vai nos iludir. Ele vai tentar seduzir. Então é preciso estar atento diante dessa ilusão. Saber, é uma ilusão isso aqui que eu estou vivendo? O demônio está tentando me iludir. E muitas vezes nós caímos no pecado, nos afastamos da graça de Deus por causa da ilusão. Nós nos iludimos. Nos tornamos presa fácil. Como eu falava, para lutarmos contra esses inimigos, acima de tudo precisamos de uma coisa: a graça de Deus. Sem a graça ninguém luta, ninguém vence. Então, para vencermos a batalha, precisamos da graça. Porque muitas vezes nós ficamos dizendo assim, tem que lutar, achando que a luta, que a vitória, é fruto de esforço humano, e não é. Primeiramente, a vitória, ela é fruto da graça divina. E depois vem uma pequena parcela nossa, que é a luta. Então, acima de tudo é a graça. Deus vai me auxiliar com a sua graça. E eu vou corresponder à graça de Deus lutando contra a ilusão. São João da Cruz ele vai dizer assim, que nós devemos estar muito atentos, porque o coração do homem é um coração desejoso de amor. O homem, como diz Santo Agostinho também, é um ser sedento. O meu coração está inquieto enquanto não repousar em vós. Então é preciso saciar essa sede interior com Deus. São João da Cruz ele vai dizer que ele procurou saciar o coração com tantas coisas, mas não encontrou, porque só tu podes saciar. Extingue os meus anseios.
porque deles és a luz. Extingue os meus anseios, porque ninguém os pode desfazer. No cântico espiritual. Extingue os meus anseios, porque o nosso coração fraco é cheio de anseios. Ô Dimas, muitas pessoas nos comentários aqui trouxeram algumas fraquezas que todos nós temos, né? Onde as fraquezas elas se encaixam? E de fato elas também são nossas inimigas, porque todos nós somos fracos, né? Em diferentes dimensões, enfim, em diferentes realidades. Nós podemos considerá-las como inimigos nossos? Sim, as fraquezas são grandes inimigas porque estão ali vinculadas à concupiscência, à carne. Só que lembremos de uma coisa. Nós nascemos no dia do nosso batismo. Nascemos na pia batismal. Ali nós fomos gestados, nós fomos gerados. A pia batismal é útero que nos gerou e ao mesmo tempo é lugar de nascimento. Nós nascemos. Para os cristãos, para nós católicos, nós não nascemos, crescemos e morremos. Nós morremos na pia, nascemos para a vida eterna. Então, a graça de Deus ali na pia batismal já nos foi infundida. Deus nos deu, pelo sacramento do batismo, uma força para lutar contra os nossos inimigos. Mas como Jesus diz no Evangelho, a carne é fraca. Enquanto o Espírito é forte, a carne ela é fraca. Então essa carne precisa ser auxiliada pela graça de Deus. Cada um de nós temos as nossas fraquezas. Cada um deve se conhecer a sua fraqueza. Mas eu não posso alimentar a minha fraqueza. Alimentar aquela fraqueza. Eu preciso pedir a graça de Deus. Confiar que no meu batismo já foi me dado um presente. A criança, pequenininha, ela entrou na pia batismal. Foi impregnada a graça de Deus no ser daquela pessoa, daquela criança. Agora a luta dela vai ser viver como alguém que nasceu do alto. Sim. Muitas vezes nós ficamos pedindo assim, Senhor, eu quero nascer do alto. Mas nós já nascemos. Nós nascemos do alto na pia batismal. A luta agora é pedir assim, Senhor, me dá a graça para viver como alguém que nasceu do alto. Me dá a graça para viver com aquela vida que me foi impregnada no dia do meu batismo. Porque a carne é fraca. O meu homem velho, pecador, ligado à carne, atacado à carne, ele vai tentar vencer. Sim. Ele vai vir várias vezes com tudo para sair das águas. Eu devo dizer, você é um indivíduo velho, você já morreu, deve ficar nas águas. Eu sou pessoa nova, imagem e semelhança de Cristo. E o Dimas ia falando, ia lembrando assim, né? Ele fala que a carne é fraca, né? Mas como o tema do programa ele diz assim, dos inimigos da alma, então diz de dentro. E isso que difere a gente dos animais. Porque os animais, eles também têm carne. Eles não têm alma. Sim. É a diferença nossa e deles. Né? Por isso que a gente fala dos inimigos da alma. Interessante porque São João da Cruz ele vai distinguir os 3 inimigos em 2 grupos. Um inimigo interno. No caso, a concupiscência da carne. E 2 inimigos externos. O mundo e o demônio. Então são 2 inimigos externos e um interno. A luta grande é vencer o interno. É deixar que a graça de Deus adentre os nossos infernos. Os santos padres da igreja vai nos ensinar uma grande arte, uma grande lição. A arte de purificar o coração. Porque nós queremos purificar muitas coisas e esquecemos de purificar o nosso interior. Porque é do coração que nascem as tendências. Então é preciso deixar que a graça de Deus adentre o nosso coração e expulse os inimigos. Os padres do deserto vai dizer que as paixões desordenadas são como mulheres briguentas dentro de uma casa. Todas brigando, falando ao mesmo tempo, tudo brigando dentro daquela casa. Tem que fazer o quê? Expulsá-las da casa. Expulsá-las da casa, deixa que a graça de Deus adentre daquela casa. Então assim é as paixões desordenadas. E me corrija se eu estiver errado, né? Porque os únicos que podem levar para o inferno somos nós mesmos. Porque se o demônio ele faz por nós, não há matéria aí, porque não fomos nós que fizemos, não era consciente. Santa Teresa ela vai dizer assim, quem não reza se joga no inferno sem precisar dos demônios para empurrar. Eu não preciso do demônio para me empurrar. Muitas vezes eu vou me deixando seduzir pela ilusão, vou me deixando levar, vou deixando de rezar, vou dando uma concessão aqui, uma concessão ali. O pecado é bom, é prazeroso, sim. Mas com isso eu vou me afastando da graça. Eu vou deixando de ser pessoa e vou assumindo uma atitude que não é de cristão.
Olha, tenho certeza que você deve estar refletindo aí, se observando, se analisando, e é isso mesmo, esse é o intuito do programa, né? Lançar essas luzes sobre a nossa vida para conhecermos esses inimigos, mas ao mesmo tempo analisarmos com quais deles de fato nós temos combatido. Claro, os três estão presentes, mas onde mais eu tenho caído, onde mais eu preciso vigiar? Padre Silvio colabora com a gente mais uma vez e chega aí na área falando desse último inimigo aí, contribuindo diretamente com a gente, falando, portanto, do inimigo da carne. Outro grande inimigo que apontamos, juntamente com o mundo e com o diabo, é a nossa carne. E como pensar a carne, né, como um inimigo? Podemos nos voltar ao mandamento da lei de Deus quando diz, né, não pecar contra a castidade. A carne é a nossa força, né, a nossa vontade maior, a nossa disposição, e que muitas vezes nós não conseguimos controlá-la. Quantas vezes as pessoas dizem, padre, eu tento, me esforço, mas na hora H, exatamente. Se a gente não tomar, né, um cuidado, uma cautela, uma vigilância antes, nós sabemos o mal, né, que a sedução da carne ela pode nos levar. Ainda mais falando de uma sociedade que hoje cultua, né, a beleza do corpo, a estética, e tudo isso de certa forma vai entrando na vulgaridade, né, das músicas, da moda, dos ambientes que vivemos, das pessoas, das conversas que temos. Então este mal está aí. Quando nós não temos força para lutar contra todos os vícios e todas as tentações que a carne ela pode nos levar. Pensemos isso no namoro, né? Quando nós não temos o zelo e o entendimento deste tempo. Pensamos nisso dentro de um casamento, quando corremos o risco de trair aquela aliança que prometemos diante de Deus para com o esposo ou a esposa. Pensemos de tantas formas, né, na nossa vida pessoal, quando nós nos rendemos, né, às fraquezas que a carne muitas vezes ela grita dentro de cada um de nós. Meu amigo, a gente tem que lutar muito, é uma vigilância constante, por isso nós falamos muito, de mergulhar a nossa vida naquilo que a palavra de Deus nos propõe, não como um passatempo, mas como uma necessidade. Eu me abasteço desse Deus para eu poder viver, né, e lutar cada dia mais contra tudo aquilo que de alguma forma quer derrubar em mim a força, a luta que eu quero viver e praticar dentro da minha santidade. E a carne tem esse poder, né? Nós sabemos que é difícil lutar contra ela. Quantas pessoas padecem o tempo todo, né, por este caminho que muitas vezes sangra dentro de cada um de nós. Pensemos isso. Vigilantes nesta luta, né, vencendo todos os dias, né, as tentações, os vícios, para que a nossa carne, mesmo ela, né, se deteriorando, né, com a nossa morte, mas que ela possa, né, nos proteger juntamente com a nossa alma para que a gente possa chegar no céu vitoriosos, né, sabendo que todo o esforço que praticamos, ele valeu a pena para o nosso caminho de salvação. Deus abençoe você. Valeu, Padre Silvio, muito obrigado aí pela participação, sempre aqui com a gente, valeu mesmo. Quero trazer algumas participações agora do pessoal que está interagindo com a gente. A eficácia acontece porque é o Espírito Santo quem rege, a Dúlia Pinheiro aí que nos marcou no seu Stories, Evolução hoje de 22 horas, bacana. Abraço também aqui para o Rodrigo. Daqui 5 minutos vai começar o programa Revolução Jesus, é da casa comunitária aí do Arthur, casa comunitária gente. em peso, hein? Um abraço. Muito bem, aí ó, Canção Nova presente. Abraço pro João Neto também, meu programa de segunda-feira, que bacana, obrigado por estar aqui. A Ingrid, gente, olha aí o fã-clube, a esposa do Douglas aqui com a gente também, tirou foto do maridão aí. E também um abraço para o Baqueta Kaique, deve tocar bateria, será? Tô certo? Deve ser. Deve ser, suspeitamos nós. Opa, tinha mais um aqui que eu pulei. Peraí, vou mostrar direitinho todo mundo. Aqui, cadê? Se foi de novo! Que bom, agradecer você por estar aí. Bom, gente, minutos finais aqui do programa. Quero mostrar a pessoa que faltou aqui, assistente. Né? Aí. Não vou mostrar mais ninguém, gente, porque tá na hora de a gente encerrar o programa. Depois eu vou ter uma aula de Big Feed. Ô, Dimas, claro que esse assunto ele é vasto, mas deixa eu te perguntar agora, de maneira bem concreta, armas para nós combatermos. Você foi trazendo aqui, né? Mas são 3 inimigos, quer dizer que nós precisamos conhecê-los e existem armas concretas de combatê-lo. Vamos recapitular daquilo que você já trouxe e frisar algumas armas importantes para a gente sair vitorioso aí nessa luta, nessa batalha que nós travamos. Vamos lá. As 3 grandes armas para vencermos esses inimigos, como eu falei. A fé, né, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade.
Então nós vamos viver uma vida virtuosa, as virtudes teologais. Depois, claro, as virtudes humanas, a temperança, as outras virtudes humanas. Mas também a vida de oração. Uma vida de oração intensa. Levar uma vida de oração, claro, no cotidiano que eu vivo, na realidade que eu vivo. Eu não posso achar que para eu vencer os inimigos, eu vou ter que viver como um monge, vivendo em meio do mundo. Claro, vou viver no meio do mundo, levando uma vida de oração, naquilo que é próprio, que eu consigo. E a vida sacramental, os sacramentos, a Eucaristia, a reconciliação, a confissão, os sacramentos. Eu preciso recorrer aos sacramentos, principalmente a Eucaristia e a confissão, como grandes armas para vencer os inimigos. Depois, uma vida ascese, uma vida de ascética, uma vida de ascese. Santo Antão do Deserto e Companhia Limitada, os padres do deserto, vai nos ensinar a uma vida de ascese, ou seja, uma vida de renúncia, viver com o necessário, buscar levar uma vida sóbria, uma vida de paciência, onde eu vou, auxiliado pela graça de Deus, correspondendo aos apelos da graça, pequenas penitências, pequenas mortificações, pequenos sacrifícios. Eu lembro sempre Santa Teresa dos Andes. Santa Teresa queria fazer penitências extraordinárias. E chega para a Madre Superiora um dia e diz: eu quero fazer uma penitência bem grande, eu quero ser santa. E a Madre diz a ela: não é matando o corpo que a gente é santo, é incomodando. As penitências são para incomodar o corpo, não para matá-lo. Então são pequenas penitências, pequenos sacrifícios. Uma vida virtuosa, virtudes teologais, virtudes humanas, uma vida de oração, vida sacramental e pequenos sacrifícios, pequenas penitências. Aí é um itinerário. Anotou tudo isso? Agora mãos à obra. Como bem disse também o Dimas, sempre apoiados na graça de Deus, que sem ela nós não somos nada, mas nós precisamos colaborar fazendo a nossa parte, né? Precisamos dar os nossos passos, sabendo que é Deus quem faz tudo em nós. Dimas, obrigado, viu, meu irmão? De nada, Tiago. Terão outros momentos aqui com a gente, né? Se Deus Arthur, quiser. por mim tá contratado aqui, não sei, vamos ver depois, né? Vou fazer uma votação aí. Mas obrigado, viu, meu irmão, por estar Mas aqui seu com a voto gente. já é meu, né? Oi? O seu voto já Pelo é menos é 1 contra 10 aqui, não. Tem sua namorada também que deve votar a favor aqui, então estamos Então, tranquilos. Tá bom. Mas valeu, brother. Obrigado mesmo, viu? Obrigado Tamo junto também aí. pela oportunidade, né? A participação aqui no programa de hoje foi muito bom. Não só poder servir, mas poder receber essa graça, né? Verdade. De ouvir, de conversar sobre esse tema, de entender melhor, também para nós caminharmos, para nós trilharmos esse caminho de ascese, né? Tem a nossa parte que precisa ser feita. Priscila e Douglas, obrigado, viu? Obrigada a vocês, obrigada mesmo. Vamos sair cantando, mas deixa eu te dizer, nós vamos começar nesse momento, terminando aqui o programa, melhor dizendo, uma live onde a gente quer rezar. Quer rezar por você, quer rezar pelas suas intenções, mas especialmente nós queremos nos fortalecer, porque é uma das armas, como o Dimas trouxe aqui, através da oração, nos fortalecer para nós bem combatermos. Então faz o seguinte, já cola aí no perfil do @Revolução Jesus e já acompanha a live que começou para que a gente possa rezar junto, tá bom? É Revolução Jesus, um grande e carinhoso abraço para você. Estamos juntos na luta, você não está sozinho, porque um dia nós vamos chegar no céu e vamos poder dizer uns aos outros: valeu a pena lutar lá embaixo, porque agora a gente está aqui eternamente diante da glória de Deus. Valeu! Peçamos ao Espírito Santo, Ele que é a nossa força, Ele que nos santifica, Ele que quer que eu e você sejamos cada vez mais santos. Peçamos. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra toda minha mentira, toda minha covardia. Ser morno não dá mais. Vem, Espírito. Vem, Espírito de Deus, purificar meu ser, purificar meu ser. Quebra, Senhor, quebra toda minha mentira, toda minha covardia. Ser morno não dá mais. Aviva, Senhor, aviva os corações e levanta uma nova geração. Vem despertar
esta nação num tremendo avivamento. Vem Espírito, vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Peço Espírito, vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Oh, vai pedindo o Espírito Santo sobre você, que esse Espírito Santo venha queimar o seu coração. Tudo aquilo que você foi trazendo neste programa, as suas fraquezas, as suas mazelas, o fogo do Espírito Santo é capaz de queimar tudo, tudo no fogo do Espírito de Deus.